Oi pessoal, atendendo a alguns pedidos, eu vou fazer um vídeo sobre audiência, mais um, tratando dessa temática. Vamos lá. Como disse para vocês anteriormente, repito aqui agora, nós temos um inquérito policial, onde são coletados elementos informativos ou provas não repetíveis e urgentes, como perícias e motivos de pessoas que podem se perder ou falecer, etc. Depois disso, nós temos o encaminhamento disso à Justiça e chega ao Ministério Público, que pode ofertar denúncia, pode pedir o arquivamento, que vai ser homologado internamente agora, após o pacote anticrime, pode pedir diligências novas, voltando para a fase 1, ou pode realizar diligências. Ele tem poder investigativo. Ofertando a denúncia, isso vai para que o juiz avalie se a denúncia vai ser recebida, e vamos para a próxima fase, ou se ele vai rejeitá-la com base no artigo 395 do Código de Processo Penal. Recebendo a denúncia, ordena-se a citação do réu, que é preferencialmente pessoal. De todo modo, sendo citado pessoalmente, ou por hora certa, o processo continua com a resposta à acusação, em que o acusado pode arrolar no procedimento ordinário até 8 testemunhas por fato, no procedimento sumário até 5 por fato e no sumaríssimo até 3 testemunhas por fato. Depois nós temos uma segunda decisão judicial, onde o juiz avalia a resposta à acusação e as hipóteses de absolvição sumária. Não absolvendo sumariamente, ele designa a realização de audiência de instrução e julgamento. Vamos lá, então estamos nessa fase. Pessoal, o desenho processual formulado de 2008 para cá é para que aconteça uma audiência só, é chamada audiência una. E essa audiência, ela prima pela celeridade e oralidade do processo, bem como pelos debates em tempo real. Qual é a ideia do legislador em 2008? A ideia era que todas as testemunhas, inclusive vítima e também o réu, sejam ouvidos numa só audiência e que depois da audiência, mas ainda no mesmo ato, sejam realizados os debates, que são a fala do Ministério Público, por 20 minutos podendo ser prorrogado por mais 10, e a fala da defesa por 20 minutos podendo ser prorrogado por mais 10. E seria o caso, eventualmente, do juiz passar depois a uma fase para proferir a sentença. Essa audiência una enfrenta alguns óbices. O primeiro é que muitas vezes há uma grande quantidade de testemunhas no processo, ou uma testemunha falta. Então o juiz tem que marcar uma segunda, já desfazendo então a ideia de audiência una. Ou pode acontecer que ao final da audiência, as partes interpelem o juiz para realizar a fase do artigo 402, que é de provas complementares cuja pertinência descobriu-se em audiência. Vamos imaginar o seguinte: ouviu-se durante a audiência algumas testemunhas e fizeram referência a uma outra pessoa que teria sido testemunha do crime, mas ninguém sabia dela. É claro que, em nome da busca pela verdade processual e de uma prestação justa da jurisdição, deve-se ouvir essa pessoa na fase 402 marcando uma nova audiência. Rompe-se também a ideia de audiência una. É possível também que a audiência una seja rompida pela expedição de cartas precatórias por testemunhas que estão em outras localidades. E vocês podem até indagar, mas professor, isso pode gerar um problema de celeridade processual. Até pode, mas a finalidade última da jurisdição não é ser rápida, é ser justa. Então não há que se colocar em pé de igualdade a ideia de celeridade e economia processual até razoável duração do processo e a própria ideia de justiça, ou se vocês quiserem chamar, a busca pela verdade real, que eu não compactuo, ou a busca pela verdade processual. Então, muito cuidado. Nós não podemos atropelar garantias constitucionais em nome da celeridade também. Tá bom? Até porque as garantias processuais são o que dão ao processo e à jurisdição legitimidade. Perfeito? Então vejam que, em geral, essa audiência não acontece, salvo algumas exceções. E qual é o fim dessa audiência? O fim da audiência é produzir prova. Por quê? Porque desde 2008 também, com a criação do artigo 155, o conceito de prova foi sendo reformulado. E prova passa a ser aquilo que é debatido sobre o uso contraditório, ou as provas que são irrepetíveis e urgentes, como as perícias e aquelas que eu já mencionei no começo do vídeo. Então vou imaginar o seguinte: um policial é ouvido e uma testemunha é ouvida no inquérito policial. Isso é necessariamente prova? Não, até que seja submetido ao contraditório, que vai acontecer justamente na audiência, em frente ao juiz e perante as partes, Ministério Público e advogado, ou acusação e defesa. Perfeito? Agora vamos lá. Dito isso, explicada essa finalidade de produção probatória, é importante vocês diferenciarem algumas coisas. Essa audiência de instrução e julgamento, que geralmente é só de instrução, porque o julgamento passa a ser depois,
ela é diferente da audiência marcada para acordo de não persecução penal, que acontece no início do processo, em que se decide, o Ministério Público e parte acompanhado de advogados vão fazer um acordo para que o processo não inicie. Também é diferente da audiência do dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, que é uma audiência de instrução e julgamento, mas não é a mesma do qual eu estou falando, porque ela tem regras próprias. Essa do júri, princípios próprios. É diferente da audiência de composição civil do dano do juizado especial, da audiência de transação penal do juizado especial e da audiência de suspensão constitucional do processo, se ela for ocorrer no juizado especial criminal. Então vejam que eu estou falando de uma audiência que acontece no curso do processo ordinário, sumário e também no sumaríssimo, quando não acontece a composição civil, a transação, a suspensão do processo, que é a audiência de produção de provas. Perfeito? E essa audiência de produção de provas, inclusive, ela é importante porque em ações penais privadas, se o querelante não participar dessa audiência, ou seja, a pessoa que apresenta a queixa-crime não participar da audiência de instrução e julgamento, o caso ele sofre a incidência da perempção e o processo ele pode sofrer extinção da punibilidade, né? Então vejam lá, essa audiência é importante. E tem um outro aspecto aqui que é relevante, eu coloco nesse primeiro vídeo, que é o fato de que a audiência no Brasil ela é sobremaneira importante. É uma audiência que nós temos atribuído uma relevância extrema porque nós temos um apego à produção probatória testemunhal muito grande aqui no país. Isso já faz um bom tempo, não é de agora. Então, há que se ponderar sobre essa questão. A prova testemunhal ela é considerada a prova mais frágil dentre o rol de provas que nós temos. Só que como nós não temos um sistema de provas tarifadas em que cada uma tem o seu valor, a prova testemunhal pode ser, como é de fato, a prova que em geral resolve os processos, apesar das suas fragilidades. O que eu quero dizer com isso? Nós esquecemos muitas vezes que as pessoas mentem e que podem combinar versões. E isso pode vir a prejudicar a própria produção de justiça no caso concreto. Então há que se ter essa ideia em mente. Como é que se tenta romper com essa possibilidade de mentira e de enganação? É justamente através do contraditório, que ele não garante que vai ser possível esse rompimento, mas ele diminui as chances. E o que é contraditório? O contraditório é a possibilidade de você perguntar dentro de um limite de legalidade, ou seja, não perguntar o que é proibido, mas perguntar o que é permitido para as partes, para as testemunhas, me desculpe, para a vítima, para o acusado, que poderá responder ou não, já vou falar sobre isso, ou talvez no próximo vídeo, para tentar demonstrar que aquela versão ela é factível, que aquele testemunho é confiável e que ele tem amparo em outros. É o que se chama de fiabilidade e de a conectividade do testemunho. Então há que se ter em mente a ideia de que todos na audiência perguntam para todos. Quando eu falo todos perguntam para todos, eu quero dizer que as partes perguntam para os testemunhos, para aqueles que serão ouvidos. Vamos lá, vamos entrar nessa questão. Se vocês forem olhar, depois de 2008 houve uma mudança importante no Código de Processo Penal, porque até então a acusação e defesa, as partes, perguntavam para o juiz perguntava para as partes. Então o juiz reproduzia aquela pergunta para a parte, respondia ao juiz, e o juiz retransmitia a resposta, ou a resposta como já estava dado, porque era tudo na frente de todo mundo, não precisava de retransmissão. De todo modo, o que acontecia? Eram perguntas feitas e reperguntadas para as partes. Houve uma modificação e as perguntas passaram a ser diretas em 2008. Então, eu, como advogado, pergunto para testemunho, o promotor pergunta, etc. Uma modificação importante em 2008 foi que o juiz passou a ter um papel secundário na oitiva, porque ele passou a fazer perguntas meramente complementares. Então, os grandes responsáveis por fazer as perguntas, ou seja, por exercer o contraditório na audiência, eram as partes. No entanto, a prática judiciária antiga, ela continuou em curso, o juiz continuou fazendo perguntas. Inclusive, em alguns lugares, o juiz ele começava fazendo perguntas. Era o protagonista disso. Eu até entendo a motivação, porque é o juiz que vai ter que fazer o exame da causa ao final. É uma responsabilidade tremenda. Como já mencionei para vocês, o juiz tem na legalidade uma função espetacularmente importante, porque é a função de garantir democracia e de legitimidade do processo. No entanto, não é essa a norma é que o juiz pergunte de maneira complementar. Isso, inclusive, gerou nulidades em casos em que o juiz fez as perguntas inicialmente e as partes fizeram perguntas de forma secundária. E uma outra questão interessante é que, com o pacote anticrime, no artigo 3A, o juiz passou a sofrer... Deixa eu encontrar aqui só para não me perder. Só um pouquinho. 3A. Devia ter colocado isso já... deixado isso pronto, né?
o juiz passou a ter um papel secundário. Vejam só o que lá diz o artigo. O processo penal terá estrutura acusatória, não precisava estar escrito isso, mas eu acho importante por uma questão de reafirmação, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. A combinação desse artigo 3A com aqueles que dizem que o juiz deve ter atuação secundária na produção da prova, perguntando só de forma complementar, a interpretação conjunta diz que o juiz não deverá perguntar à audiência como regra. É uma questão que nós ainda devemos amadurecer, vamos passar um bom tempo até que a gente tenha uma posição mais segura sobre isso, né? E vamos ver o que acontece em relação à jurisprudência e à doutrina. A doutrina tem se manifestado contrária às perguntas do juiz já faz bastante tempo. Então, essa é a primeira pergunta, essa é a primeira questão, né? E veja que nessa audiência, pessoal, nós temos alguns pontos aqui que são importantes que eu fui separando para vocês. Qual é a validade e a força probatória dos depoimentos produzidos em audiência? Como eu disse para vocês, nós temos um grande apego à prova testemunhal no Brasil, então essas provas elas são bem importantes. O que acontece se uma testemunha faltar? Me pediram para falar sobre isso. Se uma testemunha faltar e ela tiver sido intimada, o juiz pode marcar uma outra data para a oitiva dela. Inclusive é o ideal, para que essa pessoa possa eventualmente sanar um eventual problema que ela tenha tido. Se essa pessoa não conseguir ser encontrada, o correto é que o juiz, antes da audiência, ou mesmo em audiência, afirme essa informação à parte para que ela possa insistir na testemunha ou possa indicar uma nova testemunha. E se o advogado faltar ou o promotor de justiça, a legislação garante que eles possam pedir o adiamento do ato processual se houver um motivo justo para aquilo, não preguiça ou alguma coisa assim. Mas às vezes o carro quebra, como já aconteceu comigo numa viagem, ou tem algum caso de doença, como já aconteceu comigo, né? Ou tem uma outra audiência marcada com o réu preso no mesmo horário, isso já aconteceu também. Os juízes têm sido bastante razoáveis em relação a isso. Uma outra questão, se o réu faltar, o réu não é obrigado a participar de todos os atos do processo, a não ser que seja em liberdade provisória. E lembrem-se que dentro da ampla defesa, o direito de presença é um direito disponível. Só que é importante que o réu participe de certos atos processuais. Inclusive para que ele possa realizar a autodefesa, posteriormente colhendo as informações de forma direta, ou seja, para que no interrogatório ele tenha todas as informações diretamente colhidas, e para que ele possa auxiliar a defesa eventualmente. Se a vítima não for, ou alguma testemunha de acusação, nesse caso, se o promotor insistir, a audiência tem que ser interrompida e não inicia a oitiva das testemunhas de defesa. Por quê? Como eu disse para vocês antes, na verdade em outro vídeo então reafirma essa questão aqui, a ordem de oitivas na audiência, gente, é sempre que possível ouvir a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e o réu. Caso haja peritos, essa ordem pode ser, aí assistentes técnicos, essa ordem pode ser alterada. No entanto, veja, imagina uma audiência que temos vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e réu ou réus todos presentes. Caso a vítima não compareça, o promotor insista, podem ser ouvidos testemunhas de acusação, porque a vítima encarta-se como uma delas. Perfeito? Mas não podem, se o promotor insistir nas testemunhas de acusação e uma delas tenha faltado, não podemos avançar para as testemunhas de defesa, porque isso implicaria inversão da ordem de depoimentos, o que não é admitido pela lei em regra. Eu vou explicar. Imagine que nós temos testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. Falta uma testemunha de acusação. Perfeito? Essa testemunha de acusação não é ouvida. Se a gente ouvir uma testemunha de defesa, a testemunha de acusação vai ser ouvida depois. Ou seja, a gente inverte a ordem legal, e pior do que isso, e muito mais grave do que inverter somente a ordem legal, a gente inverte a colheita efetiva da prova e a possibilidade de exercício contraditório, que são dois elementos mais importantes do que a mera ordem legal, apesar da lei ser relevantíssima, a lei é uma garantia. Então, nesse caso, não é admitido o prosseguimento da audiência, a não ser que as partes concordem. Perfeito? E por que a ordem é essa? Por que as testemunhas de acusação se manifestam primeiro? Porque não é possível responder a uma pergunta que não foi feita. Certo? Não há como você responder uma acusação que você desconhece. Então é natural que as testemunhas de acusação sejam desveladas inicialmente e depois as de defesa. Não há nenhum problema em relação a isso. Perfeito? Claro que se o juiz tiver que faltar por algum motivo, a audiência pode ser adiada. Vamos ver aqui. Tem uma questão interessante que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Se um réu vira delator, ou seja, faz delação premiada, nesse caso,
Uma interpretação viável e bastante interessante, né, bastante compatível com a realidade da intenção do processo, que é buscar a verdade real e fazer com que a defesa se manifeste por último, é que esse réu delator se manifeste junto com as testemunhas de acusação, invertendo a ordem, porque ele de acusado passa a ser uma pessoa que apoia a acusação, invertendo a ordem legal. Porque assim permite-se novamente que seja desvelada, revelada a acusação para que depois se faça a defesa. Perfeito? E é isso por enquanto. No próximo vídeo falo um pouco mais sobre essa questão, eu vou tentar entrar nos aspectos práticos também, que eu recebi bastante